Olá, amigos, olá, amigas. Mais uma vez com vocês aqui com mais um episódio do Pode Sanear, o podcast da ABS RJ. Hoje, com uma convidada ilustre, vamos fazer aqui um papo internacional. Vamos brincar aqui com Portugal, hein? Pois é, nós temos aqui hoje uma convidada especial, nossa conselheira da ABS, e que, por uma razão profissional, passou a se dedicar mais às atividades lá em Portugal. Mas, como está aqui hoje, está sempre por aqui com a gente, sempre próximo, sempre dedicada, sempre perguntando, e aí, como é que está? O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Essa mulher não para. Mineirinha danada. Mineira, a gente estava conversando, ele batendo papo, né, Ana? E aí eu já peguei algumas coisas aqui, algumas informações. A gente já tinha algumas informações da Ana, mas vamos trazer aqui hoje, junto aqui conosco, a doutora Ana Silvia. Tem Santos, né? Tem. É, minha xará. É. Só que o meu é Santo. Então, estamos aqui hoje com a doutora Ana Silvia Santos, a engenheira e formada em Minas Gerais. Aí depois veio dar os seus passos aqui com um currículo de fazer inveja, com uma série de cursos. Ana, por favor, você que vai falar sobre o teu currículo, sobre a tua... Dá uma dica aqui para o pessoal, como é que você, de repente, saiu daqui, foi para Portugal, como é que entra nessa área. E hoje também, uma das situações especiais que a gente faz, que embora a gente fale sempre de água, esgoto, de resíduo, do que for, tem muito mais pessoas participantes do processo de água e esgoto dentro da associação do que nas outras atividades. Mas a gente faz com o meio ambiente, faz tudo. E hoje vamos falar de resíduo, né? De resíduo, quando eu digo, é de tratamento de resíduo, principalmente resíduo líquido, né? Doutora, já falei muito. Obrigada, Renato. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente já tentando fazer esse bate-papo há um tempo, né? A gente não estava conseguindo. Então, uma alegria, muito obrigada. Parabéns aí também pelo trabalho, né? Eu sei que não é fácil fazer toda essa logística e tal. Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui com você hoje para a gente bater esse papo. Então, como você disse, eu sou mineira, eu costumo dizer que eu sou mineroca, porque hoje já posso dizer que eu morei mais no Rio do que em Belo Horizonte, mas me formei na UFMG, Engenharia Civil, e logo vim para o Rio, por paixão pelo Rio de Janeiro. Então, vim para o Rio fazer mestrado, doutorado na COP, depois eu tive uma passagem pela UFJF, logo depois do doutorado eu fiz um concurso para a Universidade Federal de Juiz de Fora e estive lá por 3 anos. Depois fiz o concurso da UERJ, voltei para o Rio, que era a minha paixão, voltar para o Rio. Mas hoje já estou há 7 anos em Portugal, quase 7 anos em Portugal. Então, eu fui fazer um pós-doc lá em Portugal. Continuo como professora da UERJ, hoje eu estou de licença, mas eu fui fazer um pós-doc e acabei ficando, a vida foi mudando, abrindo novos caminhos e tal. E hoje eu sou licenciada, sem remuneração, aquela licença para trato de interesses pessoais. Sim. E foi nesse período aí, então, que a gente começou a trabalhar na questão aí do Instituto Reuso de Água, e hoje me dedico full-time ao Instituto e ainda a pesquisa, né, mestrado, doutorado como orientação na UERJ, mas não tenho mais esse vínculo com a graduação, embora ainda tenha o vínculo profissional. Mas hoje é esse meu caminho aí. Pessoal, a doutora Ana é muito humilde. Mentira. Muito simples, porque ela não falou nada dos inúmeros cursos de formação que ela tem. Falou uma coisinha, né? Inúmeros cursos de formação, mestrado, doutorado, e outros feitos lá em Portugal, feitos no Rio, né? Mas tudo bem, você não quer falar. Se quiser completar, pode completar. Ao longo aqui a gente vai completando. Tá certo. Agora me fala do Instituto de Reuso de Água. Como é que funciona? Você está lá, ele é de Portugal, ele está em Portugal, mas você está aqui também, o Instituto, de alguma maneira, atua aqui também. Como é que funciona o Instituto de Reuso? Diz para a gente. Fala para o nosso pessoal. Beleza. Então, Renato, obrigada por essa oportunidade de apresentar o Instituto. Na verdade, assim, eu sou professora universitária, todo professor universitário é sonhador, acha que um dia vai resolver os problemas do mundo, né? É verdade. E hoje não, hoje já cheguei numa idade que eu sei que eu não vou resolver mais os problemas do mundo, mas eu posso colaborar. Então, foi nesse período aí da pandemia que nós resolvemos criar uma plataforma
com recursos próprios, eu não tinha intenção nenhuma de institucionalizar isso. Era mesmo uma plataforma de divulgação de conhecimento científico. A gente sabe assim, né, que no mundo, não é só no Brasil, mas no Brasil talvez seja um pouco mais afastado, né, a sociedade do mundo científico, dos muros da universidade. Sim. Então é difícil, a gente cria, dentro da universidade a gente tem uma linguagem muito própria, aquela linguagem científica que é chata, os artigos científicos muitas vezes não são acessíveis pela sociedade, nem mesmo pela área técnica, né? Hoje em dia, ainda sem tempo, as pessoas você não vai parar o seu trabalho para ler um artigo científico novo, que acabou de sair, enfim. Então a gente começou a fazer uma curadoria científica, né, e trazer o status, como que o conhecimento científico em relação ao reuso de água está estabelecido no mundo. E aí, com esse objetivo de transferir conhecimento. Então, a gente criou essa plataforma como um CMS, um Content Management System, ou seja, gerir, produzir, compartilhar conteúdo relacionado, né, ao assunto, com esse objetivo de construir conhecimento, construir um conhecimento coletivo, né? Embora o reuso de águas já seja um conhecimento estabelecido no mundo, em várias nações, há muitos anos, né? Na verdade, há milênios, se a gente for entrar aí na história do processo, mas de maneira institucionalizada, ou seja, legal, né? Como estrutura regulatória estabelecida e tal, a gente tem aí por volta de um século. Mas no Brasil as coisas estão acontecendo agora, aí nos últimos 5, 10 anos, que as coisas estão acontecendo. Então, nosso objetivo era esse, construir esse conhecimento, ou seja, eu tinha esse objetivo de devolver para a sociedade o que a sociedade depositou em mim. Eu estudei em universidade pública a minha vida inteira, com bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de iniciação científica, fiz pós-doc com meu salário integral, ou seja, eu tinha sempre esse objetivo de devolver para a sociedade. No momento em que a gente criou essa plataforma, a gente viu que não tinha esse objetivo institucional. Era uma coisa até minha, pessoal, que eu juntei com outras amigas que embarcaram no sonho, né? E então a gente resolveu institucionalizar pela necessidade, né? Pela demanda. A gente começou a perceber que o Brasil precisava se aprofundar nesse conhecimento. E aí a gente faz, então, hoje essa transferência de conhecimento, uma cooperação internacional. A gente estuda muito Europa, Estados Unidos, que já estão avançados, e traz para o Brasil um conhecimento que se adapta às nossas condições, né? A gente não tem como pegar essas experiências e simplesmente implantá-las, né? Nós temos condições completamente distintas. Ainda mais a fase que o Brasil está. Exato. Né? E então, hoje a gente funciona como uma organização não governamental, sem fins lucrativos, num processo associativo, num modelo associativo. Então, a gente tem as instituições que acreditam, confiam no trabalho, pagam, então, uma anuidade. E eu posso dizer aqui, agradecê-los, inclusive, porque a gente começou com amigos que são líderes de empresas e que acreditam na gente, confiam no trabalho. Mas nós já temos 3 anos. Então, ao longo desses 3 anos, as instituições foram renovando a anuidade. Ou seja, a gente gera confiança, lógico, né? Lógico. Então, por isso, hoje eu agradeço aí quem está nos assistindo e quem são os nossos membros associados, que a gente fala que financiam o bem comum. Então, essas anuidades é que geram recurso para a máquina girar e a gente conseguir trabalhar e produzir o conhecimento que a gente produz hoje. Então, esse é o Instituto Reuso de Água. Você falou da situação do reuso no mundo, independente de história, independente de tempo, né? Agora eu pergunto, como é que você compara hoje com a situação do Brasil? Em que fase que a gente se encontra nesse processo? Essa pergunta é ótima, eu vou tentar me ater aqui, porque a gente poderia ficar horas, né? Verdade. Então, tem muita coisa para a gente falar. E o nosso tempo é curto. Eu escrevi, porque se ficar só na cabeça, eu esqueço. Então, vou tentar resumir aqui um pouco. Mas, hoje, assim, o mundo precisa de reuso. A gente não anda mais com o tanto de gente que a gente tem no mundo, com o nosso consumo, que hoje é na contramão da sustentabilidade, e com as mudanças climáticas. Então, aquele negócio da água fácil e água difícil, que você hoje já... Se você quiser entrar por aí também. Tá bom, já vou chegar lá, então.
Então, hoje a gente está num cenário mundial, a crise hídrica, fruto da crise ambiental, da crise climática. Então, hoje a gente está num cenário que as fontes alternativas de água elas têm que deixar de ser alternativas. E elas têm que passar a ser fontes como todas as outras, né? Então, não dá mais, na minha opinião, eu acho que a gente não anda mais, a gente não garante segurança hídrica global se a gente não tiver essas outras fontes. Falo do reuso, mas N outras, né? Dessalinização, orvalho, glaciares, enfim, chuva. A gente tem aí muitas outras fontes de água. Então, o mundo, né? Como é que o mundo se estabeleceu? Ou porque é um país desenvolvido que se planeja, ou porque não tem água. Então, essas coisas também perpassam, né? Se ajustam aí. Se ajustam, exato. Então, nesse sentido, assim, tem algumas regiões do mundo já muito desenvolvidas, principalmente porque a necessidade faz o sapo pular, né? Então, se a gente olhar hoje para as nações mais desenvolvidas em reuso, são as nações que estão em escassez ou em estresse, ou numa condição hídrica vulnerável, desfavorável. Então, a gente tem aí Califórnia, que está lá na costa oeste dos Estados Unidos, um grande deserto. A primeira legislação de reuso no mundo é da Califórnia, em 1918, então já tem mais de um século. Depois a gente olha para Israel, que é uma nação mais recente, uma nação nova, né, que teve aí a sua descolonização no meio do século passado, e que se firmou num ambiente desértico, né? Então, também a questão hídrica era um preponderante para que essa nação se desenvolvesse. E temos ali também Oceania, Austrália, Sudeste Asiático, Singapura, enfim. Então, são regiões, e o Mediterrâneo, então, Malta, Chipre, que são ilhas do Mediterrâneo, que reutilizam praticamente 100% dos seus esgotos tratados, dessalinizam a água, a água para beber é dessalinizada, sul de Espanha, enfim. Então, essas nações que hoje a gente pode considerar aí os pioneiros, sem contar, estou falando aqui de 100 anos, Sim. tá? Não vou entrar na história de 5.000 anos atrás, porque não vale a pena aqui nesse momento. Mas a gente até tem um artigo sobre isso, que conta essa história desde a Idade do Bronze, Idade da Pedra, do Bronze e Idade do Ferro, enfim. Então, hoje o que a gente enxerga, assim, esses países, eles tiveram que institucionalizar o reuso por necessidade. Sim. Portanto, eles criaram uma base regulatória, jurídico-administrativa favorável para que isso aconteça, né? Então, tem aí um domínio, digamos assim, do conhecimento. Aí, trazendo um pouco agora Portugal. Portugal também não tem grandes projetos de reuso ainda, mas eles já deram um passo brutal, que é a legislação. Então, eles têm uma legislação sólida de 2019. Essa legislação sólida de 2019 foi base para a construção da Diretiva 741 da União Europeia, que é de 2020. Normalmente é o contrário. A União Europeia formaliza, institucionaliza ali a sua estrutura legal e os Estados-membros têm que se adaptar. Nesse caso, Portugal não tem que se adaptar em quase nada. Todos os outros países, sim. E Portugal não, porque serviu de base. É isso que quer dizer. Pelo visto, serviu de base. Serviu de base. Então, o que acontece, assim, quando fala Portugal está muito na frente, muito atrás, o Brasil está atrás, se a gente considerar em termos de projetos, o Brasil tem grandes projetos, belos projetos de reuso. Aquapolo, que é o nosso carro-chefe, aí, né, nosso orgulho mundial, aí, maior projeto de reuso industrial da América Latina, quiçá até do mundo. E tem esses novos projetos aqui no Rio de Janeiro, que é lá na São Gonçalo. Privados, né? Sempre com origem privada. Exatamente. Aí a gente também tem essa questão que é preponderante também para esses grandes investimentos, né? A Sabesp tem alguns, eu falei privado e tal, mas a Sabesp, que hoje está com capital misto, né? Mas já tem alguns projetos realmente. Sim, a Sabesp tem que fazer reuso potável. Lógico. O reuso da Sabesp é potável agora, né? Os projetos da Sabesp que estão em piloto projeto que nós apoiamos, inclusive. Acho que não é porque é reuso potável, é urbano ou é agrícola. Acho que está no mesmo bolo,
né? Claro que a gente tem aí uma necessidade de maior qualidade, mas está no mesmo bolo, é reuso da mesma forma. Então, o Brasil, na minha opinião, já se estabeleceu em termos de projetos desse tipo de conhecimento, mas ainda patina na estrutura regulatória. Então, eu sinto, desculpa, eu sinto que a gente tem mais de um órgão trabalhando com resíduo e fica meio confuso. É mais ou menos essa a tua visão? É isso, assim, a gente acaba ficando... Os projetos não avançam com algum receio de depois entrar uma regulação mais apertada. E agora eu já tenho um empreendimento montado, pronto, estabelecido. Então, a gente não tem no Brasil ainda uma legislação para reuso que defina padrões de qualidade de água para diferentes modalidades. A gente tem alguns estados brasileiros, são 7, 8, considerando o Distrito Federal, 8 unidades federativas com definição de padrões, e o resto do país não. E se a gente tem uma legislação nacional, ela é soberana à infranacional. Sim. Então, ou seja, a gente tem ainda uma instabilidade regulatória que Portugal, por exemplo, não tem. Já tem uma estabilidade regulatória, passa por uma transição, é claro, 2019 para 2026 a gente está falando de 7 anos, né? Eu diria que demoraria aí uns 10 anos para essa estrutura legal, de fato, direcionar os caminhos, né? E a gente ainda nem sequer tem essa estrutura legal. Então, o nosso atraso é esse, assim, e esse é um dos pontos-chave da atuação do Instituto Reuso de Água, é o nosso advocacy. Hoje a gente já não tem. E você não falou da água fácil e água difícil? Vou falar, então. Então, só para finalizar essa questão regulatória, no ano passado, 2024 e 2025, nós trabalhamos no desenvolvimento das diretrizes legais, das diretrizes para o reuso de água no Brasil. Lançamos no ano passado, em maio do ano passado, e a gente percorre aí, né, todos esses parceiros com o objetivo de fazer valer. Assim. É um documento baseado em conhecimento técnico-científico estabelecido no mundo hoje. Posso dizer que a gente daria um passo, inclusive, mais avançado que outros países que já estabeleceram há alguns anos atrás, inclusive Portugal. A gente utilizou todo esse conhecimento para gerar um documento que seja adaptado ao Brasil, né? Eu tenho algum orgulho, claro, com isso, e teria mais ainda se esse documento virasse, de fato, a base para a estruturação legal no Brasil. Então, quando a gente fala da água fácil e água difícil, foi um conceito aí que a gente criou no Instituto, né? Então, se a gente for pensar aí o que é a água para a gente hoje, Renato? Como é que a gente abastece a nossa população hoje? Opção 1, água superficial. Opção 2, água subterrânea. Sim. Não tem mais nada. Né? Então, hoje ainda se fala em dessalinização, mas... Veja bem, há 2000 anos atrás, o Império Romano criava o seu primeiro aqueduto, o Aquapia, né? E aí, esse primeiro aqueduto, você imagina, há 2000 anos atrás, como é que se construía isso? E qual é o objetivo de um aqueduto? É trazer uma água de longa distância, porque Sim. a água da cidade é uma água poluída, então trazia-se essa água de longa distância, uma água de qualidade, para abastecer a sua população, né? Hoje nós fazemos exatamente a mesma coisa. Tem 2000 anos. O princípio é exatamente o mesmo. Só que agora a gente tem engenharia, a gente tem tecnologia, a gente tem inovação, equipamentos ultramodernos, ou seja, a gente consegue fazer uma obra dessa com facilidade. Aí alguém vai olhar para mim e vai dizer assim, a Ana tá maluca, né? Vai falar que a gente faz isso com facilidade? Sim, com muita facilidade. Se você comparar, com muita facilidade. Mas é uma obra enorme, adutoras enormes, uma altura manométrica de tanto, 100 quilômetros de distância. Então, hoje, a gente considera isso uma água fácil. Essa água, para o Império Romano, foi uma água difícil. Hoje, para nós, ela já é muito fácil. Então, a gente está num momento hoje de explorar fontes alternativas, de explorar a água difícil. E aí a gente tem a reutilização, com esse tanto de gente no mundo, bebendo água, fazendo xixi, fazendo cocô, a gente tem muito esgoto, né? E a gente tem tecnologia, e o esgoto, 99,9% é água. Então, a gente tem muita água disponível. Temos tecnologias para remover contaminantes, poluentes, contaminantes emergentes e tudo isso que hoje nos assombra, né, em termos
causa doenças, cancerígenos, carcinogênicos, etc. Então, a gente hoje tem tecnologia para remover esses poluentes. É claro que não são as tecnologias que a gente trabalha hoje no tratamento de esgoto, né? A não ser para fins menos exigentes. Mas para fins mais exigentes, a gente ainda tem tecnologias avançadas para isso. Então, eu digo que a gente já passou da época de trabalhar com a água fácil e agora a gente precisa explorar a água difícil, que é essa aí. Daí o conceito de água fácil e água difícil. Isso, né? aí, exatamente. Vamos falar um pouquinho de aplicação da água de reuso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que passou na minha cabeça. Você diria, o que você diria com respeito à utilização da água de reuso para uso pessoal, para cozinhar, para beber? Dá um pouquinho, porque a gente tem muita gente que é engenheiro, mas tem muita gente que não é engenheiro na associação. Então, não que todos os engenheiros também saibam das utilizações, porque às vezes são de outras áreas, são de outras especialidades. Mas dá uma luz para a gente a nível da utilização da água de reuso, principalmente nesses aspectos. Aspecto pessoal, aspecto humano. Perfeito. Hoje, sim, eu costumo dizer que a gente tem tecnologia para produzir água a partir de qualquer água. Tecnologia não é o nosso problema. Então, às vezes, eu vou pegar um efluente tratado que tem uma condição melhor, por exemplo, do que um manancial de abastecimento. Sim. Então, eu poderia... Mas aí eu tenho um preconceito aí por trás disso tudo. Não, o manancial é um rio é assim mesmo, né? Principalmente para quem não tem esse conhecimento técnico-científico. Mas hoje a gente tem diferentes modalidades que são mais ou menos exigentes em termos de qualidade. Então, por exemplo, eu posso ter uma demanda para a agricultura, eu vou produzir cana-de-açúcar para etanol. Tem problema. Não tem... Né? Então, eu tenho para caldo de cana, para caldo de cana é diferente. Né? Então, eu tenho um uso menos exigente, que eu poderia utilizar, por exemplo, um efluente secundário, que é o que nós temos, né, em condições normais no Brasil. Então, eu posso usar um efluente secundário desinfetado. E aí eu já teria condições para fazer esse tipo de utilização. E posso ter utilização reuso potável. Reuso potável, eu estou num extremo da qualidade, né? Então, hoje a gente tem tecnologia para isso, para fazer reutilização com segurança. Nós temos, Renato, modelos e experiências de reuso no mundo. A Namíbia, a capital da Namíbia, faz reuso potável direto desde 1968. Reuso potável direto. Então, é claro que tem multibarreiras e considera-se ali, né, um grau de segurança altíssimo. Temos várias plantas de reuso potável nos Estados Unidos, entre potável direto e indireto, planta de reuso potável na Austrália, planta de reuso potável em Singapura. Ou seja, esse não é o problema. Né? A tecnologia não é o problema. Israel, por outro lado, faz reuso agrícola. Sim. Israel reutiliza 90% do seu esgoto tratado, basicamente para reutilização agrícola. A China, reutilização industrial, né, na medida em que a China se coloca no mundo como um país que quer se industrializar, ela precisa de água. A gente não tem como se industrializar sem água. Então, se a gente entra no Brasil, então nós temos ali a região de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, ali não é escassez, ali é estresse. Então, eu tenho água, mas tenho muita demanda, diferente do nosso semiárido, que é escassez hídrica. Não à toa, o nosso semiárido é a região menos desenvolvida do país, em termos de desenvolvimento socioeconômico. Verdade. Então, se eu levo água para lá, eu levo o desenvolvimento socioeconômico. Então, da mesma forma que eu penso em levar estrada para uma região para fazer desenvolvimento socioeconômico, eu tenho que levar água. Né? Então, a gente chegou num momento, hoje no mundo, e aí principalmente no Brasil, que a gente tem que virar a chave. A gente tem que entender a necessidade da água para o desenvolvimento socioeconômico. Eu não posso ter uma indústria hoje à mercê de um abastecimento de manancial, considerando aí o tal El Niño, que vai vir aí já para os próximos dias. Se esse tal El Niño realmente acontecer, uma indústria não pode ficar vulnerável a isso. Lógico. Então, ela vai à falência se ela ficar 30 dias sem água, imagina. Então, eu acho que a gente tem que virar a chave. Eu acho que chegou um momento aí que a gente tem que virar a chave desse entendimento de que a água é fundamental. O Brasil não tem água sobrando. Mas o Brasil tem água. Não tem. Não tem. Não tem.
A água que a gente tem está na Amazônia, né? Ou Sabemos pelo menos está na disso. região norte. Só que todos nós, a grande maioria da população está no sudeste, no nordeste. Ou seja, então a gente tem que criar aí esse entendimento de planejamento hídrico e colocar o reuso de água, a dessalinização na mesa, como todas as outras fontes. Ela deixa de ser uma fonte alternativa e passa a ser uma das alternativas de fonte. Parece um trocadilho, mas é uma diferença enorme de entendimento. O virar-chave que você falou. É o virar-chave. A gente poderia dizer que toda a água pode ser reutilizada. Né? Poderíamos dizer isso. Mas no Brasil, pelo que eu tenho de informação, isso é proibido para consumo humano. Né? Essa virada de chave tem que ser feita aqui, com certeza, e rápido. Até pelas razões que você colocou. Eu pergunto, o que a gente pode fazer dentro do Brasil, em que a gente pode ajudar as associações que trabalham nesse sentido, o Instituto de Reuso, o que a gente pode fazer para institucionalizar isso e para regularizar, para acelerar essa virada de chave nessa parte de regulação? Perfeito, esse é o sonho da minha vida. Se eu pudesse aqui descrever o meu Talvez sonho, de todos os esse cenário. Também, né? Agora, o reuso potável, ele não é proibido, ele só não é permitido. Sim, porque não tem uma legislação para isso. Tá certo. Não está escrito em nenhum lugar que não é permitido, né? que é proibido. Ou seja, então, também tem aí uma questão legal de entendimento. Uma das coisas que a gente fala normalmente é qual é o lugar legal de uma regulamentação de reuso no Brasil. A gente não sabe, nem o jurídico sabe. Porque eu posso ter uma política, eu posso ter uma lei, eu posso ter um decreto, posso ter uma resolução do CNRH, uma resolução do CONAMA. Ou seja, a gente não tem... Se você pegar o quadro regulatório nacional em termos de reuso, você tem todos esses instrumentos legais que eu falei aqui e outros que certamente não sou advogada, então certamente não sei, né? Mas, então, até o lugar jurídico, como é que a gente instala essa grande legislação, digamos, um marco, que seria o marco do reuso, muita gente usa esse termo, até isso a gente tem dificuldade de entendimento. Né? Então, quando nós desenvolvemos o DRAB, que é as diretrizes para o reuso de água no Brasil, está disponível no nosso site, para quem quiser, pode passear lá pelo site, a gente tem muita informação sobre isso. Então, esse documento... ele é o nosso carro-chefe para chegar no Senado, no Congresso, nas associações. Então, quando nós lançamos esse documento, também está lá disponível no nosso canal do YouTube, esse lançamento. Diz qual é o endereço certinho? Ixi, Instituto... será que eu sei? Vê aí, Instituto Reuso de Água então, e Instituto vai Reuso estar de lá. Água. Isso. Assim, no nosso site, que é reusodeagua.org, tem lá as nossas redes sociais, né? As bandeirinhas das nossas redes sociais. Então, se você clicar no YouTube, você vai ver lá esse lançamento. Que a ABS, inclusive, o Marcel, o presidente da ABS Nacional, esteve conosco, a Luana Preto, presidente do Instituto Trata Brasil, e os 3 ministérios, a ANA, Agência Nacional de Águas, e os 3 ministérios, Desenvolvimento Regional, Cidades e Meio Ambiente, todos nós discutindo o lançamento dessas diretrizes. Ou seja, com isso a gente deu um passo de que é importante essas forças se unirem, né? E eu, assim, sem falsa modéstia, eu acho que o DRAB hoje é um documento... importantíssimo nesse processo. E original, que cabe nas nossas condições, que se adapta às nossas condições. Nós construímos, eu não estou falando nós, assim, não é modéstia porque não fui eu, né? Nós tivemos um grupo de trabalho com os nossos membros associados, outros convidados. Nós trabalhamos durante 1 ano. Ninguém viu. Ninguém viu que eu derrubei. Nós trabalhamos 1 ano na construção desse documento, né, com debates mensais e tal, enfim. Então, acho que esse é o carro-chefe. A gente deve unir aí as nossas associações. O Instituto é uma associação, a ABS é uma associação, a ABICOM, a SEMAI, a ESB e todas essas outras instituições que militam no tema, né? Sim. Exatamente para a gente fazer um trabalho conjunto e fazer isso realmente ser levado. Mas aí a gente esbarra aí no nosso governo, e aí tem interesses pessoais, e aí um gosta, outro não gosta. Então, a gente tem que quebrar essas barreiras aí, mas eu vejo com um olhar de otimismo.
A gente pode dizer que a ANA teria o papel principal nesse processo de regulamentação, de regulação? A ANA Agência, claro, né? Agência Nacional de Sim. Águas. A ANA... Não pode porque eu, confundir com a Ana de cá. isso. Tá certo. Eu acho que a ANA, ela, assim, hoje a gente até participou aí do processo agora da norma de referência, né? Que foi finalizada aí há poucos meses. A gente participou da consulta pública, a gente está sempre em contato com a ANA. Tivemos reuniões anteriores exatamente para conversar sobre isso. E acho que a ANA agora, a ANA é uma agência reguladora. Então, ela tem o papel de regular a prática. E uma coisa que gerou uma grande decepção no meio, inclusive para mim, e hoje eu falo tenho amigos na ANA, né? E eu falo, gente, foi uma grande decepção para mim, porque a ANA, pelo menos dito por eles, né? Eles não têm esse papel de definir padrões, por exemplo. Eles têm papel de definir o caminho da institucionalização. Mas a questão de qualidade, né, o monitoramento, ou seja, tudo que envolve a qualidade para diferentes usos, isso não é papel da ANA. Então, isso, hoje dito, né, pelo meio jurídico, que não é o meu caso... Mas está bem vago de quem é essa responsabilidade. É isso, né? é aquele lugar jurídico que a gente estava aqui falando agora há pouco. Porque então, o CONAMA entra, fala... Exato. Então, aí o CNRH... Eu participei durante 3 anos... do grupo de trabalho para atualizar a CNRH 54, que ela é de 2005, Sim. E não foi para frente. Foram 3 anos de debate. Né? E aí, lá no final, nós chegamos ali a um anexo que determina a qualidade. Aí vem um outro órgão jurídico do governo que diz que o CNRH não tem prerrogativa para definir qualidade. Quem tem é o CONAMA. Aí o CONAMA e o CNRH não conversam. Ou seja, a gente tem isso também é característica de um país como o nosso, é grande, né? Tem muitas diferenças culturais, ambientais, socioeconômicas, enfim. Então, a gente esbarra hoje nisso. Né? Acho que a ANA tem um papel importante, nem que seja para puxar o bonde, mesmo que ela não possa definir padrões, mas que seja para puxar o bonde. E eu acho que agora, assim, falta uma coisa que parece simples, mas é muito difícil, que é botar essas pessoas na mesa. ANA, CNRH, CONAMA, Senado, Congresso, e botar essas pessoas na mesa, trazer um conhecimento científico. Eu já disponibilizei o Instituto 1 milhão de vezes, eu estou disponível, outros colegas que a gente possa fazer um debate, vamos sentar, vamos conversar sobre isso. Na verdade, né? Você vê que falta uma diretriz do governo para esse processo, né? Definir o objetivo e partir para isso. Eu acho que se esse papo, de alguma maneira, pudesse ser replicado e atingir as pessoas que são mais importantes, e os nossos líderes também, Congresso, Senado, que não trabalham no processo, eu acho que já daremos um grande passo aqui pela ABS. A tua presença aqui é fundamental para falar do assunto, né? Porque o conhecimento que você tem de todo esse arcabouço e todas as dificuldades que a gente tem, deixa aí uma margem muito boa para a gente poder pensar um pouco mais aí sobre isso e sensibilizar as pessoas que realmente têm poder de decisão para partir nesse objetivo. Eu não sei o que a gente poderia dizer sobre essa parte de institucionalização acima disso. Não sei se você tem mais alguma coisa que possa ser colocada. Fique à vontade. Acho ótimo, porque, na minha opinião, a gente tem que ter um planejamento. Eu não posso acordar com vontade de falar assim, daqui a 10 anos eu quero ter 10% de reuso de esgoto tratado sendo reutilizado. De onde veio o número? 10% é o quê? Porque acordei com vontade? Não faz sentido isso, né? Então, a gente desenvolveu um trabalho junto com o CEBEDS, onde a gente faz lá CEBEDS é o Conselho Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. Agora fugiu exatamente o nome. Eu não tenho a sigla na cabeça. CEBEDS, Conselho Brasileiro... Mas detalhe. É do meio. Isso. E aí nós desenvolvemos esse trabalho com o CEBEDS e a GO Associados, e temos um documento, né, que
panorama, olha só, gente, minha memória está servindo para nada, né? O panorama do reuso, o panorama regulatório, uma coisa assim, também está disponível no nosso site. Tem lá uma biblioteca de recursos, se você entrar na biblioteca de recursos, você vai ver esse e N outros documentos, em que a gente fez uma coisa simples. Eu vou ser breve aqui, mas depois, quem quiser, né, vai ter que entrar lá e ver a metodologia toda. A metodologia é o seguinte, nós pegamos os países que já têm o reuso institucionalizado e o ano da regulamentação. A partir do ano da regulamentação e quanto % de reuso de água tem até hoje em relação ao esgoto tratado, a gente fez uma regressão, enfim, né, aquelas coisas de engenheiro, e chegamos ali a uma curva com uma equação, e ali a gente consegue entender que a cada um ano, mais ou menos, né, é claro que é um número estimado, a gente não pode usar isso como verdade absoluta, né, um número modelado. Então, a cada um ano de regulamentação estabelecida, a gente aumenta em 1% o nosso percentual de reuso a partir do esgoto tratado. Ou seja, se a gente tiver uma regulamentação hoje, a gente vai gastar para ir uns 10 anos para ter 10% de reuso. Então, não posso ter o número acordei com vontade, né? O meu número tem que ser baseado num conhecimento. E aí esse é o número com o qual a gente trabalha hoje. É claro que tem outros aceleradores que a gente pode impulsionar e reduzir esse período para 5 anos, claro, com investimentos, com, enfim, outras variáveis. Mas, então, eu acho que esse é o momento da gente ter um planejamento, assim, básico. É uma conta, nós somos engenheiros, é uma conta razoavelmente simples. Eu preciso ter tanto de água até 2040. Para eu ter tanto de água, considerando o tanto que eu tenho reduzido, porque a minha água está poluída, a minha água superficial está poluída, a minha água subterrânea, essa sim, está acabando mesmo, né, porque os poços estão sendo esvaziados, eu preciso injetar tanto de água de reutilização. Então, esse tanto equivale a tanto % do esgoto tratado. Lógico. Assim, é simple as that, né? Então, é uma conta. Se a gente fizer aí um grande trabalho para o governo federal, para os governos estaduais, né, para um planejamento hídrico do setor, a gente consegue, então, estabelecer essa institucionalização em tantos anos. Se eu tiver um quadro regulatório bem definido aqui agora, daqui a 10 anos eu tenho tanto %, isso vai gerar tantos metros cúbicos e, enfim. Então, acho que é nessa linha aí de planejamento. É por aí, eu também acho. E você vê por aí que hoje, a gente aí com o marco do saneamento, que leva aí até 2033, né? Exato. É uma brincadeira 2033, achar que isso vai chegar lá. Isso é uma brincadeira. Mas, se você vem caminhando, você vê que as coisas caminham nesse sentido. Porque você está buscando atingir os 100% a nível de água, né? Independente do esgoto lá, mas você vai precisar de mais água para poder levar a água para essa população que hoje ainda não tem, ou tem de uma forma precária. Então, esses processos eles vão convergindo, né? E o Brasil realmente precisa fazer aquilo que você falou no início do nosso papo, que é o virar a chave. Coragem. Acho que está faltando coragem. E dos líderes, também, dos grandes líderes, isso, coragem. Um pegar o boi pelo chifre, abraçar, né, a causa, né? Deixar um legado. As pessoas ficam pensando em uma série de outras coisas, muitas até supérfluas, mas não vão nos pontos que são básicos. A saúde da população é básico. Então, a partir daí você... Mas é isso, doutora. Estamos aí, ó, o papo vai embora, tá vendo? A gente fica aqui até amanhã. O papo vai embora. Vamos preparar aqui para o nosso térmico, ele já fica lá, ele começa a balançar a cabeça, levanta a tabuleta, não é mole. Mas aí vamos ver, nessa fase final, eu vou te deixar à vontade para você colocar mais algum assunto que você queira, também para fazer aí a tua saudação ao nosso pessoal, porque o nosso tempo está indo. Isso. Eu vou fazer, então, vou aproveitar aí o gancho que você deixou sobre a universalização. E aí eu acho que o Brasil tem uma oportunidade incrível de ser um grande case de sucesso para o mundo, principalmente para os países em desenvolvimento. Por quê? Quando os países desenvolvidos universalizaram, no século passado, eles universalizaram com o conceito que nós temos hoje ainda no Brasil. Ou seja, os meus engenheiros, né, meus alunos de engenharia e tal, a gente ensina eles a projetar.
o aluno do futuro tem que ser ensinado a pensar a água de forma diferente. Então, eu aprendi assim e ensinei muito assim, vindo um projeto. Eu tenho que fazer um projeto de tratamento de esgoto ou de tratamento de água, e hoje a gente tem que pensar em outras formas de projeto, né? Então, acho que a nossa universalização ela já pode ser no caminho da reutilização ou das outras fontes alternativas, ou as alternativas dentre todas as outras, né? Sim. Então, acho que por quê? Os países desenvolvidos hoje eles têm que fazer um puxadinho. Então, ele já tem uma ET, por exemplo, com tratamento secundário. Ele vai ter que fazer um puxadinho para colocar um tratamento avançado para criar uma outra qualidade. Nós já podemos fazer diferente. A gente já pode pensar com o olhar do futuro. Se a gente universalizar, Renata, e eu falo isso no fundo do meu coração, assim, se nós universalizarmos, pensarmos em universalização com o conhecimento que temos hoje, estaremos entrando no século passado. Se a gente entrar com o olhar de futuro, com o conhecimento que nós já temos de planejamento de futuro, a gente entra no século XXI. E a gente entra no século XXI com um case de sucesso para o mundo, principalmente para os países em desenvolvimento. O Brasil é um exemplo para os países em desenvolvimento. Então, a gente costuma se comparar com o país desenvolvido e a gente se acha o patinho feio. Mas, se nós nos compararmos com outros países em desenvolvimento, nós somos o patinho bonito, né? Então, eu acho que a gente pode deixar, inclusive, esse legado para o mundo, né? Para o hemisfério sul, digamos assim, trabalhar a sua universalização já para o século XXI e não para o século XX. Se nós andarmos na universalização como estamos pensando hoje, a gente sai da Idade Média para o século XX. Mas a gente pode sair do século XX para o século XXI. Nós podemos pular essa fase, né, e universalizar já considerando essas fontes. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Agradeço pelo convite. É uma alegria sempre falar desse assunto. Fico aí à disposição. Me coloco disponível para outros debates que sejam a nível institucional no país, né? E para a gente discutir prós, contras. Também não sou dona da verdade, né? Eu coloco aqui o meu conhecimento, mas acho que a gente pode trocar experiências, trocar conhecimento para levar a institucionalização do reuso de água de maneira segura, responsável, para o Brasil, garantindo qualidade, segurança para as pessoas, né? Então, esse é o nosso trabalho. Mais uma vez, aí, muito obrigada. É um prazer enorme falar contigo e estar aqui nessa conversa deliciosa. Obrigado, doutora. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi um grande prazer ter você aqui. Eu acho que o recado está dado. É um recado que não parte de uma pessoa que trabalha na área e que entende um pouquinho do assunto. É um recado que passa de uma expert hoje, posso dizer, com toda a bagagem que tem a nível nacional, a nível internacional, principalmente, mostrando pontos que estão aí claros e soltos, né, para que sejam absorvidos aí por nossa liderança. Gente, fica aí um recado, tá? O recado está dado e vamos pegar o gancho disso, porque isso é muito importante para o desenvolvimento e para nós atingirmos, inclusive, o nosso marco que está aí estabelecido, com todas as dificuldades que a gente sabe para atingir esses números que quase vão acontecer. Então, fica aqui o nosso agradecimento, doutora. Um grande prazer ter você aqui. Espero que a gente possa repetir, porque você não vem ao Brasil normalmente, né? Chegou aqui a sexta-feira, ou sábado, está aqui, já está saindo no meio da semana. Parece até, é bom falar, porque as pessoas vão achar, já podia ter levado a Ana, eu sei que vai fazer sucesso, já podia ter levado a Ana lá para conversar sobre o tratamento de resíduo e tal, mas o reuso, né? Mas a gente, para pegar a Ana, não é brincadeira, não. Mas é um prazer sempre. Mas foi muito bom ter você aqui. Tá? Obrigada. Pessoal, aguardamos aí as colocações que vocês podem fazer a respeito do nosso podcast, o Pode Sanear. É importante que a gente receba as informações, que receba o retorno de vocês e, principalmente, as sugestões, as solicitações sobre quem trazer. Isso é importante, porque às vezes a gente passa por determinadas áreas e não consegue trazer um especialista ou outro, entra na outra área. Então, aguardamos que vocês nos ajudem. Vocês são muito importantes nesse processo. Obrigado e até a próxima.